Olá amigos, aqui é Cleron Andarilho trazendo notícias que você não vai ver no site do Alfrito nem no site dos Irmãos Mario. E eu queria mostrar aqui o que Legend Drops, eu já falei sobre dele de alguns vídeos, né, dele aqui. E ele falou como que o DI, né, que é a agenda, foi uma influência destrutiva nos jogos. Eu vou mostrar aqui partes dos vídeos, eu não vou mostrar tudo, porque senão vai dar algum problema, mas as principais partes aqui. Então vamos lá. E é o que ele fala. To find out that this is what PlayStation's leadership thinks of their fans and what their investment is worthy of. A lot of people have dunked on Dustborn, a game that felt more like a caricature of diversity rather than a game aimed at a genuine audience. One that was heavily criticized for how poor of a job it pretended to do representing the people that it was apparently made for. Social criticisms aside, its developer actually admitted in a recent interview that they knew that people don't like their games and they knew that people wouldn't like this game. Yet somehow they're astonished by the backlash for how ridiculous the game was. Ele tá falando dos criadores de Dustborn que sabiam que ninguém ia gostar do jogo, mas mesmo assim lançaram o jogo e reclamaram das pessoas não gostarem do jogo. My biggest criticism here is the fact that this developer, the studio lead, knew that this game wasn't going to make any money. They knew that it was a game that nobody wanted, and they took millions of dollars in government assistance to make it. Taxpayer dollars that could have gone to a different Norwegian studio to make a game that people actually wanted. We're now seeing developers shoehorn ideologies and diversity into their video games without any regard for context, narrative integrity, or the desires of their audience. They're completely isso que ele está falando. Eles estão tacando ideologia sem pensar na audiência, sem contexto, sem nada. Ele simplesmente enfia lá dentro. ignoring those things. Take infamous examples like characters being redesigned or elements being removed from remasters or remakes purely to isso que ele fala. Remakes e remasters, coisas sendo tiradas puramente, né, fit modern DEI para se adaptar à audiência moderna, DI, né? standards. Lara Croft, Silent Hill 2, whether it's changing character models, gender, or backstory, not to serve the plot, but for a specific agenda. It all results in tokenism, where characters become caricatures of the very identities they're supposed to represent. Instead of nuanced, well-rounded individuals, we get stereotypes, over-the-top, one-dimensional characters that feel more like corporate creations than artistic expressions. It's no wonder that players are frustrated. When we're buying a game, we are entering into an exchange where we are giving our money and expecting a product that was crafted with care, creativity, and respect for the audience. But that respect isn't there anymore. Instead, what we are seeing more and more is the injection of forced messaging, hamstringing the creative process. Games that are starting to feel more like manufactured products made to meet quotas and marketing objectives rather than passion projects that are que ele fala é verdade. É só para atender uma cota e objetivo de marketing. Para eles fazerem marketing dizendo que é diverso, que é woke, etc. inviting gamers, inviting players into engaging and meaningful worlds. The issue with DEI isn't about the principles themselves, it's about how it's being implemented. Like Thomas Mahler said, DEI will happen naturally if artists are allowed to be artists. The problem arises when corporate interests take over and diversity becomes a commodity to sell rather than a genuine attempt to reflect on the world that we live in. Basicamente isso, a diversidade e inclusão que eles fazem, na verdade, é um marketing para vender. Então eles não estão vendendo o jogo, eles estão vendendo a sinalização de virtude. Então aí eles estão pegando qualquer minoria e usando a gente, latinos, negros, índios, qualquer coisa, e nos usando como token para vender. Eles estão nos vendendo como marketing para um bando de pessoas brancas no Twitter sinalizar virtude. Só isso. It leads to a disconnect between players and the games, and ultimately between the creators and their audience. And I think that's a fair and valid criticism to make because it's something observable. We can see it happening in the industry today. And while we've had a lot of games that have come out, absolutely incredible games, at the same time, the reason why players are so upset, the reason why this is such a popular talking point is because it's happening within the foundation of the industry. It's happening to the companies that are the very pillars that elevated the industry. The companies that made the games that made us gamers, Activision, EA, Blizzard, Xbox, PlayStation, the list goes on. We get why they're doing it. It's all for money. But the funny thing is that they're losing a lot of it doing what they've been doing. And it's got me thinking,
You know, I've noticed over the last couple of years, some of these breakout successes that we've seen have reached incredible heights that I don't think that they would have reached if it wasn't for the fact that the industry is in the state that it's in. They created this situation. They swung the pendulum in one direction and now it's stuck. And because of that, their competition is getting richer by the day. They're getting more fans, they're getting more support, and it's going to make it even more difficult for some of these companies to be able to back out of the position that they're in. Baldur's Gate 3, Black Myth Wukong, Stellar Blade, Space Marine 2, Helldivers 2, Pal World. There's a huge list of games that we've seen come out over the last couple of years that have been absolute bangers, and there's an ocean of difference with the quality and feel of those games and some of these patronizing attempts at guilting us out of our money. Even more so, games that are putting themselves in a position that we feel guilty for trying to voice our criticisms on. And they really like that last part. Us not wanting to voice our criticisms. Characters' identity. Exatamente. É isso que eles querem. Eles não querem que a gente critique. Então, por isso, toda vez que alguém fala, Cleron, por que tem que falar? Se não gosta, só não fala nada. Não, tem que falar. O motivo da gente não ter falado é que fez eles fazerem isso. Porque eles pensaram, ó, esses caras não estão reclamando, eles compram qualquer coisa. Então vamos fazer qualquer coisa que eles vão comprar mesmo, dane-se. Não foi só com game, foi com quadrinhos, foi com Hollywood, filmes, séries. Aqui no Brasil, mesma coisa. E por quê? Porque a gente não criticou, porque a gente ficou quieto e continuou consumindo. Então, toda vez que alguém, um youtuber, fala, não, você tem que é muito negativo, você tem que parar de reclamar dos produtos ruins. Não. O que ele realmente quer dizer é, cala a boca e consome. Porque eu estou sendo patrocinado por essa empresa. É só isso. Só isso que ele quer dizer. Entendeu? Identities, DEI, none of these things were dominant talking points in the gaming industry before because, to be quite frank, nobody cared or noticed. Games were seen as a universal medium where anyone could find something to enjoy. In the past, developers didn't feel the need to loudly proclaim that their game was diverse. It was just a natural part of the storytelling. Characters were designed to fit the narrative or the gameplay, not to check boxes for representation. This allowed games back then to thrive creatively with unique and varied experiences that applied or appealed to different audiences. And I think that's the most important part. Not every game was made for everyone, but there was always something to find for everyone. Exatamente, como mangá. Nem todo mangá é para todo mundo, mas sempre tem um mangá para qualquer pessoa, para qualquer gênero, etc. Game sempre foi universal. Sempre. O que aconteceu é que essas pessoas entraram que nunca jogaram, esses ativistas, e quiseram lacrar em cima dos games. Queriam sinalizar virtude, fazer ativismo, etc. Por quê? Porque o ativismo, na verdade, a lacração, ele não é com a diversidade em si, é sobre eles. Você pode ver que em todo filme, série, ou games também, quando eles vão fazer, vou fazer um game, aí sempre tem um personagem que envolve o criador, né, desse novo ativista dentro do jogo. As formas dele, o que ele pensa exatamente, as palavras dele. Ou seja, é tudo auto-inserção. Quando eles dizem que esse game precisa de mais inclusão e mais diversidade, eu quero dizer, esse game precisa mais de mim. E eu já venho falando isso. O Apaband, que é um youtuber grande lá da Indonésia, falava isso há 4 anos atrás. Ele falava exatamente isso. E está se provando correto. Players simply just connected with characters, or they ignored the ones that they didn't relate to, and the focus always remained on the game's quality rather than the demographic that they were trying to reach. It's only in recent years that character identities have been pushed to the forefront, making DEI feel constant, this forced presence in every conversation, often distracting from the core of what games are supposed to be, engaging, fun, and worth our money. Now, identity is the only thing people talk about. Now, this may come as a surprise to a lot of people, but genuine racism, bigotry, and hate actually exist. There are studios and developers today that are under a constant barrage of hate from fans and people that... Aqui, ó. Ele vai falar daquela coisa do tudo igual, etc, né? O que eu discordo, porque é que nem, por exemplo, Liga Nerdola, etc. Eles existiram porque a lacração dominou. Eles foram uma cauta, um contra. Quando você força tudo para um lado, o outro lado, coisa. Lei da física, gente. Toda força, né,
Por um lado, vai ter uma força, né? Toda ação tem uma reação da mesma intensidade, porém contrária. Sempre isso. Mas ele fala uma coisa aqui. Aqui, ó. Deixa eu pegar. Aqui. Your editor of Kotaku on a public showcase telling people that she wants to fight them physically if they don't like the direction of games today. We have essa diretora do Kotaku falou: eu vou bater em todo mundo que não gosta dos jogos que eu estou fazendo. Forbes writing articles about Dragon Age the Veilguard, preemptively hand-waving any criticisms for what they call the modernized character creator and gender selection, because if you don't like it, don't use it. Yet women are criticizing the character creator because they don't feel represented by it. And now somehow they're a part of the angry, edgy gamer crowd? I think that the worst part of all of this is how often I see individuals or groups being blamed. No, it's the men that are spreading the hate. No, it's the liberal women that are ruining games. No, it's white privilege. No, it's minorities taking undeserved jobs. No, it's the straights. No, it's the gays, when in fact all of these issues are just plain old-fashioned corporate greed and corruption. It is consultancy industries that are made and managed by the governments. Exatamente. Empresas de consultoria influenciadas e gerenciadas pelos governos. Porque essas empresas, essas corporações notam: eu vou fazer mais dinheiro se eu me adequar ao que o governo está fazendo, a lei que o governo fez, e tirar proveito da grana. É a famosa lei do incentivo. Se o governo dá um incentivo para fazer uma coisa, a corporação vai lá e faz. Faz de bosta, mas faz. E é o que acontece. Aí acaba contratando essas pessoas que são inúteis, né, que não sabem fazer videogames, mas apenas como cota. E ele fala uma coisa that set the rules. It's large corporations hiring talentless, self-indulgent, bitter people because they need to check a box. É verdade. Pessoas sem talento, autoexigentes e amargas porque precisam marcar uma caixa, check a box, fazer uma cota. For tax incentives, using... Exatamente, por incentivos fiscais. Ou seja, ele não está contratando a cota, a pessoa lá, em geral, ou falando sobre DI. Eles não estão usando DI ou inclusão, essa inclusão, etc. E tal. É por isso que essa inclusão e diversidade sai forçada, sai mal feita, sai desconexa da realidade, entendeu? Que ofende todo mundo, que ninguém realmente gosta. Porque ela não é feita com genuidade, ela não é feita honestamente, ela não é feita baseada criativa, ela é enfiada de qualquer forma, porque ao enfiar isso e contratar pessoas certas, ativistas corretos, ganha, né, incentivos fiscais. Por quê? Porque o governo tentando dizer que é inclusão, tentando fazer alguma coisa social, faz isso. Lembra quando eu falei que tudo que põe política no meio dá uma bosta? RPG, filmes, séries, animações, games. Esse é o motivo, esse é o que eu quero dizer. Os governos criando leis que as corporações tiram proveito. Esse é o tipo que eu quero dizer. É política sendo enfiada. O fato de que políticos usaram Gamergate para justificar a derrota da Hillary Clinton em 2016, eu não estou brincando, eles fizeram isso, mostra que isso tudo é só para jogar política, não é para produzir games realmente bons ou realmente inclusivos ou diversos. Não, é enfiar a política, sinalização de virtude para eles tirarem proveitos políticos. Por isso que eu falo, não coloque política em nada. E a pessoa que diz que tudo é política, o que ela dizer é que tudo é política quando eu concordo. Mas quando eu coloco uma ideia política que eu discordo, ela vai ficar reclamando. Então não coloca. Aliás, toda pessoa que diz que tudo tem política, ela é retardada, ignora ela, sua opinião a opinião dessa pessoa não vale. Só isso. Vamos lá. Consultancy agencies to supplement their work at a lower rate and then train those self-same talentless employees. Then those employees find their way into leadership roles and narrative positions, taking corporate initiatives for diversity on a ride, using it as their mark to be left on the world because without identity, their life has no meaning. Exatamente. Aí essas pessoas entram que não têm talento, foram contratadas apenas para checar boxes, porque eram ativistinhas. Aí elas chegam em posição de liderança usando a identidade, porque elas não têm mais nada, elas não têm mais conteúdo, elas não conseguem fazer mais nada diferente. Tudo é baseado na identidade, na lacração, mais nada. E como eu disse, lacração é vazia e gera isso daí. Bem, não vou passar o vídeo todo, né, por questões óbvias, mas se vocês quiserem ver, tá aqui, ó, do Legend Drops.
né? Ele é um cara legal. Eu discordo de várias coisas que ele fala, mas isso é que é interessante, você vê o ponto de vista. Mas ele acerta nessa parte aqui, eu concordo com essa parte aqui, porque é uma coisa que eu já venho falando faz tempo. E eu venho provando já. É que, como eu falei, eu já venho falando isso há muito tempo. Outras pessoas já vêm falando isso há muito tempo. Mas essas pessoas, o Legend Drops, que é um criador já grande, etc., eles começaram a notar isso agora. E confirmando aquilo que eu já vinha falando há muito tempo, né? Que é isso. Bem, gente, eu recomendo o canal dele, ele passa muitas informações interessantes, ele faz esses comentários, etc. Uma coisa que ele fala no final, eu não vou botar a parte, que ele fala, por que se focar tanto em games? É porque games, né, os jogos em si, é uma das poucas mídias que ainda importa o que o consumidor quer. Nós podemos ver que quando não compramos os jogos, os estúdios de games estão realmente entrando em desastre. Mas já quadrinhos, filmes, etc. Tem ruanês, tem coisas do governo enfiado aí, dinheiro, tem dinheiro de venture capital, de investidores anjo, etc. Ou seja, eles não precisavam, a maioria das vezes eles não precisam realmente fazer algo que a gente consuma. Eles ganham dinheiro do mesmo jeito, porque para eles só importa a agenda. Game é uma das poucas indústrias do entretenimento que o mercado ainda funciona. Se ninguém compra o jogo falha. Hoje não, hoje a gente pode ver séries aí que vai lá, a série foi um fracasso, ninguém assistiu. Aí ela tem ainda mais três temporadas. Por quê? Porque contanto que a mensagem vá, eles gastam dinheiro. Games ainda não está nessa parte ainda. Por isso que nós temos que falar, temos que dizer a verdade, temos que reclamar. Se a coisa for ruim, a gente reclama. Não podemos ficar quieto, porque ao ficar quieto veio microtransação, veio DLC, veio preços absurdos, veio digital, veio eles tentando tirar os games, tirando emulador, etc. Por quê? A gente ficou quieto. Tem que parar, tem que fazer a nossa opinião ser ouvida. Nós somos consumidores e temos que falar. Não vem com essa de... Não cai nessa posição. Não, só fala quando é positivo. Que nem os youtubers, streamers aí que só falam que é positivo porque estão sendo patrocinados pelas empresas, né? Então, fale. Seja barulhento mesmo. Reclame. Critique. Eles precisam ouvir. Eles têm que fazer coisas que nós queremos comprar, não ao contrário. A gente não tem obrigação de comprar a coisa deles, não importa quanto sinalização de virtude eles façam. Então, reclame, meus amigos. E seguindo a recomendação do Overlord DVD, né? O outro youtuber da Liga Nerdola Americana, continue nervosos, amigos. Bem, gente, por hoje é só. E a gente se vê outro dia.